Google Planilhas, ele possui uma função que é Import Range. Ela serve para importar dados entre uma planilha e outra. Vamos ver como ela funciona. Eu venho até aqui e abro uma planilha nova. Essa planilha nova eu vou chamar de importação de dados. É para cá que eu quero trazer os dados que vou importar. De onde vou importar esses dados? A planilha fonte dos meus dados vai ser essa que está lá no repositório, que é Índices Econômico-Financeiros. Vou clicar sobre ela e vou abrir. Supondo que eu queira fazer um teste de importação com dois tipos de dados diferentes. O primeiro vai ser a cesta básica e o segundo vai ser o salário mínimo. Em primeiro lugar, vamos lá no cesta básica. Clico em cesta básica e vejo que existe uma série temporal que começa em 1 de 2017 e vai até 8 de 2020, com os valores de cestas básicas para São Paulo. Eu quero transportar todos esses dados para lá. Eu posso fazer isso automaticamente ou eu posso copiar e colar. Na função Import Range, eu consigo transportar esses dados e todas as vezes que esses dados receberem mais informações, eu vou ter condições de também ver na minha planilha a atualização desses dados. Então fica uma atualização dinâmica. As planilhas no Google Sheets, elas são armazenadas em um diretório específico do Google, que é esse que está aqui no endereço delas. Isso daqui é muito importante para fazer a importação desses dados. Esse primeiro segmento de HTTPS, ele vem até aqui com a letra D barra. Aqui é o diretório onde a planilha está. E esse daqui é o código que define qual é a planilha de onde eu estou importando os dados. Eu vou pegar e vou usar esta informação no Import Range para poder fazer com que o Google encontre essa planilha no diretório. Então vamos lá. Como eu vou fazer a importação? Primeiro, eu vou precisar dos dados de data. Depois, eu preciso de cesta básica. Depois, eu vou precisar de salário mínimo. Primeiro, eu vou fazer a importação da cesta básica. Eu vou importar dados da data e da cesta básica. Vou colocar um igual, porque todas as funções são iniciadas por um valor de igual. E escrevo import range. Quando eu escrevo import range, ele já sabe que eu quero manipular esses dados, manipular usando a função e já diz aqui para que ela serve. Ó, importa dados de outra planilha. Eu abro o parênteses e aí ele me traz um help de como criar essa função. O primeiro segmento dela me diz que eu devo trazer para cá a URL da planilha, a localização dela no diretório do Google. E a outra é uma string de intervalo dentro da planilha, que é composta pela aba e pelas coordenadas de linha e coluna. Então, o primeiro segmento eu vou colocar entre duas aspas. Tá? Então, abri e fechei aspas aqui. E digo para ele, eu quero extrair os dados desta planilha aqui. Vou dar um Ctrl C, volto para lá, entre as duas aspas, colo o nome da planilha que extraí desta planilha, que é a fonte dos meus dados ou indicadores e taxas. Colei aqui. Muito bem. Agora eu vou colocar um sinal de ponto e vírgula e partir para a segunda parte, que é colocar aqui a parte de string que me diz qual é a aba e qual é o segmento de células. Volto para a planilha que é a fonte de dados. Venho aqui e vejo qual é a aba. A aba se chama cesta básica tracinho de IES. Para eu não correr o risco de escrever errado lá, eu vou copiar isso daqui da seguinte maneira. Dou um clique duplo,
e um Ctrl C. Clico fora, venho para cá, abro aspas e colo o nome Cesta Básica -DIEESE. Eu posso até escrever aqui, mas se eu não escrever de maneira muito correta, esquecendo um espaço, colocando uma letra maiúscula onde deveria ser minúscula, é possível que ele não encontre a planilha. Então a função não vai servir para aquilo que eu quero, que é extrair dados. Terminada essa parte, eu vou dizer para a função que este segmento da string representa a aba. Como é que eu faço isso? Colocando um sinal de exclamação. Agora eu volto para cá e procuro saber o que eu tenho que importar. Vamos ver até onde vão os dados. Os dados vão até a linha 45 da planilha. Mas eu quero que a minha planilha que eu estou montando seja dinâmica. Quando alguém digitar algo a mais aqui, ela também recebe essa informação lá. Então eu vou colocar a coluna A inteira e a coluna B inteira. Como faço isso? Escrevo aqui coluna A inteira, que é A, 2 pontos, B. Quero dizer, da cesta básica DIEESE, copie os dados inteiros de A e de B. Fecho as aspas e fecho os parênteses. Pronto, já terminei de fazer o import range. Algo não deu certo. Ele colocou uma mensagem de erro, que é ref. Vamos ver o que ele quer dizer. Posicionando aqui em cima, ele me diz que eu preciso permitir que ele conecte as duas planilhas. Eu dou permitir acesso. Eu só preciso fazer isso uma vez. Depois que fiz isso, ele automaticamente vai trazer os dados no futuro. Dentro da string que eu coloquei, ele trouxe também os campos data e São Paulo. Eu não quero esses campos, então eu vou editar a minha função. Volto aqui na célula e vou buscar da minha matriz de onde estou transportando os dados, excluir a linha 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero de A2 até B ao final. Então vai começar a extração em A2 e vai pegar até B ao final. Pronto. Agora ele só traz os números e não me traz mais os labels de campo. Para eu poder melhorar a minha planilha, eu vou posicionar o cursor entre uma coluna e outra e fechar. Um clique duplo, alinha as informações aqui e fecha a coluna até um ponto em que seja possível ler sem que tenha excesso de espaço. Vou fazer a mesma coisa aqui no Cesta Básica e vou colocar tudo em negrito. Ctrl B. Observem o seguinte, os dados transportados, eles vêm de uma maneira virtual. Se eu quiser selecionar esse segmento aqui, por exemplo, e deletar, eu não tenho condições. Por que eu não tenho condições? Porque eles estão associados a essa função que está na primeira célula. A única maneira de eu me livrar de todos esses dados que foram transportados para cá, que vão até a linha 45, é eu tirar o import range. Se eu apago o import range, some tudo. Tá bom? Perfeito, voltou. Agora eu vou fazer o seguinte. Mais uma situação. Observem que aqui alguns números vieram desformatados comparativamente aos outros. Por exemplo, 439,2 e aqui eu tenho 424,36. Eu quero que todos estejam formatados da mesma maneira. Então eu posso vir aqui e pedir para que ele formate
da mesma maneira. Então, pronto, está formatado. A formatação eu posso modificar o padrão de número, eu posso dar uma máscara diferente para esses números, dizendo que ele não precisa ser de uma maneira ou de outra. O que eu não posso fazer é deletar esses números aqui parcialmente. Ou eu excluo tudo retirando a função, ou eles vão permanecer todos aí. Legal. Agora eu vou trazer um outro dado aqui. Vou lá para indicadores e taxas. Vou dar retornar para o índice. E estou vendo aqui que tenho que levar para lá também. Levei cesta básica, agora eu quero levar salário mínimo. Vamos lá. Pronto, eu quero levar salário mínimo. Aqui eu preciso pegar salário mínimo. Eu quero transportar para lá apenas a coluna B, porque eu já tenho a data. Na importação eu já tenho essa data. Então eu não preciso dela. Eu só preciso do valor do salário mínimo. E quero que o valor do salário mínimo, primeiro, que se alinhe com esse daqui, seja um de 2017. Vamos procurar um de 2017 rolando para baixo e vendo qual é a posição em que ele se encontra. Pronto, encontrei. 2017. Eu preciso importar os dados a partir da linha 920 até o final. Como é que eu vou fazer? Eu venho para cá, para economizar tempo, eu vou pegar e selecionar o import range que eu já havia construído, dar um Ctrl C. E vou dar um igual aqui e Ctrl V. Vieram os mesmos valores. Agora eu vou editar essa função. Como é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, a matriz continua a mesma, né? Então eu não vou mudar o nome dela. A segunda parte da string, que diz qual é a aba e qual é o segmento de células, é que eu vou editar. Vamos pegar inicialmente o nome da aba. É IPEA-SM Nacional. Vou fazer a mesma coisa que fiz antes. Clique duplo, Ctrl C, clique fora, venho aqui, seleciono onde está a parte da string da aba, Ctrl V e colei. Agora eu preciso editar aqui. Observem que eu não quero a coluna A, então eu vou excluir a coluna A da minha string. Eu quero a coluna B, que tem os valores, mas eu também só quero os valores a partir da linha 920. Então eu quero de B920 até o restante de B. Pronto. Eu tenho os valores que vão até o final da coluna B, que extrapola um pouquinho a outra, porque vai até dezembro. Vamos ver o que acontece, porque ela extrapola. Tá vendo? Ela vem até dezembro, então ela tem valores futuros. Por isso que a outra coluna ela não chega até o final dessa que eu transportei. Esse acidente que dá aqui é porque eu estou parado no mês 8, aí vem 9, 10, 11 e 12. Quando outras pessoas estiverem manipulando os dados na outra planilha, digitarem os valores lá, aqui a tabela vai ser completada. Muito bem, agora eu tenho as informações de maneira editada, somente aquilo que eu preciso. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer toda sorte de cálculo. Por exemplo, eu posso fazer uma análise comparativa. Venho aqui e quero saber qual é a diferença entre o salário mínimo e a cesta básica. Ou então eu posso querer saber quantos por cento da cesta básica equivalem ao salário mínimo. Então, eu venho, coloco igual, pego a coordenada de B2, dividido pela coordenada de C2,
e vejo que a cesta básica, comparativamente ao salário mínimo no mês de janeiro de 2017, equivalia a 46,5%. Se eu clicar aqui, coloco a máscara de valor e pronto, eu tenho o valor informado. Posso fazer isso clicando na alça no canto inferior direito da célula, assim como em qualquer outra planilha, e arrastando para baixo, refazendo os cálculos linha a linha. Vou melhorar minha planilha colocando bold aqui e acertando as dimensões. E pronto, eu tenho a minha primeira análise. O que é relevante dizer também é que quando eu tenho séries temporais longas, o grande problema da minha planilha é que quando eu rolo a tela, eu fico sem os labels de campo, então eu não posso não me recordar o que são esses valores. Para evitar que isso aconteça, eu posso congelar esta primeira linha. É muito simples fazer isso. Posicionado na primeira linha, eu vou lá em Ver, Congelar, até a linha atual. E pronto. Se eu quiser rolar a tela, eu vou rolar sem perder o label de campo que define o que representam esses valores. É assim que funciona a função Import Range.